Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você ainda não conhece seu canal Bet Tips, se você ainda não foi inscrito no nosso canal, eu já te peço humildemente aí que se inscreva no nosso canal, para você ajudar aí nosso canal a crescer. Ative o sininho também, para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui do nosso canal. E também deixe seu like no vídeo. Quando você deixa seu like, você fortalece ainda mais aí o nosso trabalho, beleza? Como sempre, né? Deixa aquele lembrete, mas infelizmente não batemos o bilhete do canal. Espero ter ajudado então com os palpites, gravamos quase todos, só com exceção lá do Novo Horizontino, que inclusive estava no nosso bilhete. Terminou o jogo lá 0-0, Novo Horizontino não marcou nem pelo menos um golzinho. Ceará e Sampaio Corrêa também não bateu, terminou no 0-0. O Dallas empatou de 1-1 com o Colorado, mas bateu mais de um gol e meio. O Valladolid não marcou lá no jogo, mas tomou 2-0, então mais de um gol e meio bateu. E de resto, cravamos todos. E uma coisa que eu observei também que aconteceu foi o jogo lá da Costa Rica, né, que estava no nosso bilhete. O jogo de repente antecipou, não foi? Então acabou que no mesmo dia que foi postado o vídeo, foi o dia do jogo, não foi para outro dia. Mas até que bateu, né? Então, galera, por isso a importância de, quando você ativar o sininho das notificações, colocar lá ativar para todas as notificações, porque assim que eu postar um vídeo aqui no nosso canal, em primeira mão você recebe a notificação e fica por dentro de todo o conteúdo exatamente naquele horário que você vê o vídeo chegar até você, beleza, galera? Então, sem mais delongas, vamos para os nossos jogos? Fala galera, tá começando mais um vídeo do canal para o dia 16 de outubro de 2023, segunda-feira. Temos aqui alguns palpites para analisarmos. E dando início aqui nossas análises, vamos lá para o amistoso internacional. Meio-dia temos a equipe da Nigéria e o Moçambique. Vamos analisar aqui os jogos. A Nigéria, os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu apenas 1, empatou um jogo também. Já o Moçambique, os últimos 5, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1 também. Os últimos 4 confrontos das equipes, em apenas um jogo, foi ambas marcam. A equipe da Nigéria, jogando em casa, os últimos 5 jogos, empatou 2, venceu 2 jogos e perdeu 1 também. Já o Moçambique, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2 jogos. Minha análise para essa partida é a vitória da Nigéria, o mais de gol e meio na partida. Vamos aqui agora para a Eurocopa. 1 hora da tarde, temos a equipe de Azerbaijão e a equipe da Áustria. Vamos analisar aqui os jogos. O Azerbaijão, os últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2, empatou 1. Já a equipe da Áustria, dos últimos 5, venceu 2, empatou 2 e perdeu um jogo também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 2 jogos, foram ambas marcam. A equipe do Azerbaijão, jogando em casa, os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu apenas um jogo, empatou 1 também. A equipe da Áustria, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. O Azerbaijão está na 4ª colocação com 4 pontos. Em 5 jogos fez 4 gols e sofreu 11. Já a equipe da Áustria está na 2ª colocação com 13 pontos. Em 6 jogos fez 14 gols e sofreu 7. Minha análise para essa partida é a vitória da equipe da Áustria, o mar de um gol e meio na partida. Voltando lá para o amistoso internacional, 1 hora da tarde também, temos a equipe da Argélia e a equipe do Egito. Vamos analisar aqui os jogos. A Argélia, os últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 2. Já a equipe do Egito, os últimos 5 jogos, venceu 4, perdeu apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 2 jogos, foram ambas marcam. A equipe da Argélia, jogando em casa, os últimos 5 jogos, empatou 3 e venceu 2 jogos. Já o Egito, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2 jogos. Minha análise para essa partida é o mais de um gol e meio, ou ambas as equipes marcam. Ainda aqui no amistoso internacional, 3h30 da tarde, temos a equipe de Senegal e Camarões. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe de Senegal, os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu apenas 1. Já o Camarões, os últimos 5 jogos, empatou 2, perdeu 2 e venceu apenas um jogo. Os últimos 5 confrontos das equipes, nenhum dos 5 foram ambas marcam. A equipe de Senegal, jogando em casa, os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu um jogo, empatou 1 também. Já a equipe de Camarões, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, empatou 2 e perdeu 3 jogos. Minha análise para essa partida é uma chance dupla para a equipe de Senegal, o mais de um gol e meio na partida. Voltando lá para a Eurocopa, 3h45 da tarde, temos a equipe da Bélgica e Suécia. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe da Bélgica, os últimos 5 jogos, venceu 4 e empatou apenas 1. Já a Suécia, dos últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2. Os últimos 5 confrontos das equipes, em apenas um jogo, foi ambas marcam. A equipe da Bélgica, jogando em casa, os últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Já a Suécia, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, perdeu 3
e venceu 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe da Bélgica está aqui na primeira colocação, liderança com 16 pontos, em 6 jogos fez 16 gols e sofreu 3. Já a Suécia está na terceira colocação com 6 pontos, em 5 jogos fez 11 gols e sofreu 8. Minha análise para essa partida é um mar de gol e meio, ambas as equipes marcam. Ainda aqui na Eurocopa, 3h45 da tarde também, temos a equipe da Grécia e o Países Baixos. Vamos analisar aqui os jogos. A Grécia, os últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2. O Países Baixos, dos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 2 jogos, foram ambas marcas. A equipe da Grécia, jogando em casa os últimos 5, venceu 4, empatou apenas 1 jogo. Já a equipe do Países Baixos, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu 4 e perdeu apenas 1. Vamos olhar aqui as classificações. A Grécia está na segunda colocação com 12 pontos. Em 6 jogos fez 12 gols e sofreu 5. Já o Países Baixos está na terceira colocação com 9 pontos. Em 5 jogos fez 9 gols e sofreu 7. Minha análise para essa partida é um mar de gol e meio, ambas as equipes marcam. Ainda aqui na Eurocopa, 3h45 da tarde também, temos a equipe de Luxemburgo e a Eslováquia. Vamos analisar aqui os jogos. O Luxemburgo, os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu 1, empatou 1 também. Já a Eslováquia, dos últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 2 jogos, foram ambas marcam. A equipe de Luxemburgo, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1 jogo. Já a Eslováquia, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1 também. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe de Luxemburgo está na terceira colocação com 11 pontos. Em 7 jogos fez 8 gols e sofreu 17. Já a Eslováquia está na segunda colocação com 13 pontos. Em 7 jogos fez 10 gols e sofreu 5. Minha análise para essa partida é uma chance dupla para a equipe da Eslováquia. O mar de gol e meio na partida. Vamos aqui agora para a Série C da Itália. Pelo grupo B, temos a equipe aqui de Pescara e o Pesaro. Vamos analisar aqui os jogos. Pescara, os últimos 5 jogos, venceu 4 e perdeu apenas 1 jogo. Já o Pesaro, os últimos 5 jogos, empatou 3, venceu 1 e perdeu 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, foram ambas marcam. A equipe de Pescara, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu todos os 5. Já o Pesaro, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, empatou 2 e perdeu 3 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe de Pescara está na terceira colocação com 16 pontos. Em 7 jogos fez 14 gols e sofreu 9. Já o Pesaro está aqui no grupo de abaixamento, na 16ª colocação com 5 pontos. Em 7 jogos fez 7 gols e sofreu 9. Minha análise para essa partida é a vitória da equipe de Pescara, o mar de gol e meio na partida. Para encerrar nossos jogos, indo lá para a La Liga 2 da Espanha, 4 horas da tarde temos a equipe do Levante e o Ferrol. Vamos analisar aqui os jogos. O Levante, os últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 2. Já o Ferrol, dos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2, empatou 1 jogo também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, foram ambas marcas. O Levante, jogando em casa os últimos 5 jogos, empatou 2, venceu 2 e perdeu apenas 1. Já o Ferrol, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, perdeu 2, empatou 2 e venceu apenas 1 jogo. Vamos olhar aqui as classificações. O Levante está na 5ª colocação com 19 pontos. Em 10 jogos fez 14 gols e sofreu 9. Já o Ferrol está na 10ª colocação com 16 pontos. Já o Ferrol está na 10ª colocação com 16 pontos. Em 10 jogos fez 10 gols, sofreu 10 também. Minha análise para essa partida é uma chance dupla para a equipe do Levante, o mar de gol e meio na partida. Então, galera, por hoje encerramos nossas análises. E no bilhete do canal vou deixar aqui uma múltipla com 3 seleções. Lá na Série C da Itália temos a equipe de Pescara e o Pesaro. Coloquei aqui mar de gol e meio na partida. Indo lá para a Liga 2 da Espanha, temos a equipe de Levante e o Racing Ferrol. Coloquei o Levante para marcar mais de 0,5 gol na partida. Indo lá para a Eurocopa, temos a equipe de Luxemburgo e a Eslováquia. Coloquei uma chance dupla para a equipe da Eslováquia. Juntando essas 3 odds, deu uma cotação de 2,04. Lembrando, se ainda não for inscrito no nosso canal, já se inscreve, se ajudar nosso canal a crescer. Ativa o sininho também para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui do nosso canal. E também deixe seu like no vídeo, que você fortalece mais aí nosso trabalho, beleza? Até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!